Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar da abordagem contingencial na administração, ou também conhecida como teoria da contingência ou até mesmo teoria contingencial. Bom, dentro da perspectiva da abordagem contingencial, a gente precisa entender que os principais teóricos destacam que tudo é relativo, tudo depende de algo dentro do contexto organizacional. E por que que tudo é relativo e tudo depende de algo? Chiavenato já destaca que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo e tudo depende. Depende de quê? Depende de circunstâncias de mercado, depende de variáveis que influenciam diretamente a empresa, depende de organização interna, depende de contexto ao qual essa organização está inserida. Então, são muitos elementos que podem influenciar a forma de gerenciar, a forma de administrar uma empresa. Então, essa abordagem, ela surgiu lá no início da década de 1960, mas em 1970 que ela se consolidou como uma abordagem inovadora, moderna, muito dentro daquele escopo de construção de teorias da administração. Essa abordagem ela tem uma ênfase no ambiente e na tecnologia, então ela avalia vários aspectos, vários elementos do ambiente o qual a organização está inserida, e tendo em vista isso, ela é bastante complexa e também completa, porque ela traz uma percepção de um todo, do mercado como um todo, não só o ambiente interno, mas, sobretudo, o ambiente externo, o qual essa organização está inserida. E também tem essa visão sistêmica, né? Integrar as atividades internas, né? A gente destaca, né? Todos os aspectos que influenciam diretamente a organização. Então, esses elementos externos, juntamente com as rotinas internas, os instrumentos internos, as ferramentas internas, para tentar atingir um resultado. Então, é o complexo interrelacionamento entre essas variáveis organizacionais internas, destas com o ambiente em si, o ambiente o qual essa organização está inserida. Bom, e o que, que vem a ser a tal da contingência? Então, contingência é algo incerto ou algo eventual, que pode ou não ocorrer dependendo das circunstâncias. Então, quando a gente trata da teoria da contingência ou abordagem contingencial, a gente vai avaliar exatamente o que, que pode gerar algum efeito em cascata, ou efeito indireto, ou efeito direto na organização, devido às mudanças que ocorrem no ambiente, sabendo que o ambiente ele é muito dinâmico. E quais são essas mudanças que podem ocorrer no ambiente? Então, você pode ter uma mudança política, você pode ter uma mudança no câmbio, você pode ter uma mudança demográfica, você pode ter uma mudança na legislação ambiental. Tudo isso pode gerar algum tipo de efeito. Estes efeitos necessariamente não são nem bons nem ruins por natureza, a depender da organização. Então, tem muitas organizações que, em virtude de um aumento do câmbio, ela tem aí um aumento no seu custo de produção, porque os seus insumos eles são dolarizados, e isso pode gerar algum tipo de impacto negativo, porque a empresa ela deixa de ser competitiva porque ela teve uma elevação aí no seu custo de produção. Contudo, nós temos empresas que, em virtude do aumento do câmbio, ela pode se beneficiar, porque ela pode exportar e ter a maior parte dos seus insumos, dos seus custos de produção em moeda real, que é o nosso real brasileiro. E sendo que o dólar sobe e ela tem os seus custos, digamos assim, estáveis, porque são custos que não estão dolarizados, ela pode ter algum benefício nesse sentido, ela pode melhorar e aumentar suas margens. Então, quando a gente fala desses elementos que podem influenciar, a gente não é uma regra que se vai influenciar positivo ou negativamente. Tem que avaliar a natureza da empresa, o contexto que ela está inserido, para
para a partir daí verificar se de fato essas mudanças ambientais podem gerar algum tipo de oportunidade para a empresa ou gerar algum tipo de problema, o qual ela vai precisar resolver e tomar medida antecipada para que esse problema não reflita e não prejudique toda a sua operação. Bom, nós temos também as chamadas variáveis dependentes, né? Então, nós temos técnicas administrativas que devem se adaptar ao ambiente para gerar a eficácia. Lembrando que a eficácia é você atingir o propósito, né? É diferente da terminologia do conceito de eficiência, que é um conceito mais quantitativo, que é você fazer mais utilizando menor quantidade de recursos. E as variáveis independentes, conforme já foi citado, são as condições ambientais que determinam o contexto externo desta organização. Bom, quais são os princípios fundamentais dessa abordagem contingência, né, ou abordagem contingencial? Não há uma melhor maneira universal. Primeiro ponto, não há um modelo de gestão, de administração que se aplique em toda e qualquer organização, em qualquer cenário qual ela está inserida, que vai gerar um resultado positivo ou sucesso empresarial. Não existe isso. A gente sabe que existem alguns modelos que são mais praticados, que são mais, de certa forma, utilizados pelas organizações, pelas empresas, mas você não tem um modelo universal que todas as empresas adotam e tem o sucesso imediato. Não, não existe isso. Então, nenhum modelo organizacional é eficaz em todas as situações. Tem modelos que são muito funcionais e muito úteis em determinadas circunstâncias, outros em outras circunstâncias nem tanto. Então é preciso reavaliar o modelo, adaptar o modelo, utilizar outro modelo, seja isso um instrumento, seja uma ferramenta de gestão, seja uma estratégia. Então é preciso pensar nesses elementos, sobretudo que influenciam a organização. Outro elemento, ou melhor, outro princípio, eficácia é contextual. A organização ela deve adaptar sua estrutura às demandas do ambiente. Então, uma empresa que, porventura, ela tem um produto que está sendo muito consumido em uma determinada região de um país, por exemplo, isso não quer dizer que em outra região esse mesmo produto vai ser consumido da mesma forma. Talvez não. E aí ela vai precisar de mudar de estratégia, seja na estratégia de comunicação, seja na estratégia de marketing, e tudo isso vai impactar em mudanças organizacionais, que podem atingir os elementos internos dessa organização. Uma organização ela pode produzir mais um item para aquela região do que para outra, porque aquela região ela tem preferência por esse produto e não por aquele outro que é, de certa forma, disseminado em outras regiões. E ainda, a integração de abordagens. Se a gente fazer um recorte histórico, pensando lá na administração científica, com foco, a ênfase era muito nas tarefas, chão de fábrica, dentro do contexto industrial, passando aí pela teoria clássica da administração com Fayol, que tinha uma visão e ênfase muito em cima da estrutura organizacional, passando pela teoria das relações humanas, que focam nas pessoas, a abordagem que a gente chama de contingencial, ela tenta incorporar os achados e os benefícios que cada uma dessas teorias trouxeram, mas com uma visão muito de trabalhar de maneira unificada, ou seja, os ganhos que tem de cada uma das teorias sendo utilizada dentro desse contexto organizacional, considerando os elementos externos que podem impactar diretamente a empresa. E aí conseguiu-se chegar a essa teoria, que é considerada uma teoria moderna, uma teoria sistêmica, ampla, que atua muito, sobretudo, para pessoas que ocupam cargos estratégicos dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, o foco dela é tarefa, estrutura, pessoas e tecnologias, tudo isso formando um ambiente. Por isso que ela destaca que a ênfase é nesse contexto ambiental, que faz essa combinação aí desses elementos relacionados a teorias anteriores para criar uma teoria com proposta de melhorar o caminho de gestão empresarial, o caminho da administração das organizações. Bom, e aí, dentro do contexto de ambiente, ela cria dois nichos, né, digamos assim, duas classificações de forma
a nortear o estudante, a nortear o gestor, que é o chamado ambiente geral, que são essas forças externas que afetam as organizações de forma ampla e indireta. Então, essas forças externas, a organização ela não tem essa gerência direta, ela pode até gerar algum tipo de influência, mas ela não tem uma gerência direta, por exemplo, câmbio, ela não tem esse poder, né, a organização. Então, a política também não, pelo menos não deveria, né? A gente sabe que em determinada circunstância aí as organizações até influenciam a política, mas deixamos isso para um outro momento de discussão. Mas não deveria, então as organizações elas sofrem essas influências do ambiente, seja no aspecto econômico, com inflação, com juros, câmbio, crescimento do PIB local e global, ou seja, se a gente for considerar este elemento do ambiente geral, o elemento econômico, então a inflação alta ou baixa, isso pode gerar um efeito dentro da organização, os juros geram um efeito, então às vezes é uma organização que vende o seu serviço ou vende seu produto e demanda muito de crédito, mas nem sempre tem uma política favorável de crédito. Há exemplo aí na construção civil. Então a gente sabe que a construção civil ela é muito fomentada quando há uma ampliação de crédito para a aquisição de casa própria, por exemplo. Quando existe crédito, então se fomenta muito, aquece muito o mercado da área de construção civil. Mas quando não tem crédito, está tendo alguma restrição ou limitação dessa natureza, é um tipo de mercado que sofre bastante. Então, mudanças políticas, mudança na legislação, sobretudo quando favorece aí o crédito para que as pessoas possam adquirir a casa própria, por exemplo, isso pode gerar muito benefício. Mas não só a liberação do crédito, uma política de crédito. Isso está atrelado também ao juro, porque um crédito muito caro, as pessoas vão ficar um pouco receosas de contrair tal crédito, né? Contrair tal dívida. Então, o juro também gera um impacto. Então, quando o juro está muito alto e não tem muito crédito disponível, alguns setores têm esse impacto negativo aí que, de certa forma, prejudica o andamento, pensar em crescimento, reinvestimento naquela estrutura, porque o contexto não está muito favorável à exploração daquele mercado. E aí, dentro dessas questões relacionadas a aspectos políticos e também legais, a gente tem legislação tributária, então, qualquer mudança na legislação tributária, isso pode beneficiar um setor, mas pode prejudicar outros, ou seja, cria algum tipo de incentivo para um setor X, mas aumenta o tributo para o setor Y. Então, tudo isso pode gerar efeitos dentro da organização que o gestor deve ficar muito atento, porque isso pode, de certa forma, fazer ele mudar a estratégia, adaptar internamente para que ele consiga sobreviver dentro desse mercado. E aí, dentro do elemento legal ou também político, a gente tem a questão da legislação tributária, regulamentações setoriais, políticas públicas, tudo isso impacta a organização. Então, o gestor, sobretudo quem atua no nível estratégico, deve estar muito atento a essas mudanças ambientais, porque isso pode gerar uma oportunidade para a empresa ou pode gerar um eventual problema, né? Então, você pode gerar aí uma ameaça organizacional que ele vai ter que reagir, se preparar para às vezes, um momento inoportuno da organização, uma questão que possa implicar em aumento de custo, então ele vai ter que avaliar, por isso conhecer esses elementos do ambiente é tão relevante. As tecnologias, então, nós temos vários exemplos de empresas aí que, de certa forma, não buscaram inovar no que diz respeito à tecnologia e ficaram para trás. Haja vista aí a Kodak, né, que já foi líder num determinado segmento, mas ela não acompanhou as mudanças tecnológicas e acabou ficando para trás. O tipo de empresa que já foi líder no seu segmento, mas não se adaptou, não inovou, não mudou a forma de atuação no mercado, acabou sendo engolida aí pelas inovações tecnológicas. E várias outras empresas, né? Eu gosto muito de citar como exemplo, né, a prestação de serviço. No passado, se tinha lá as locadoras que locavam lá os DVDs, seja de
filmes, seja de séries, seja de jogos, e era um mercado, né? Você tinha estrutura física, grandes estruturas. Blockbuster é um exemplo clássico disso, e devido a essa mudança tecnológica, os streams chegando, a internet chegando, com ela os streams, novas plataformas, então é o tipo de negócio que não se sustenta mais dentro do contexto qual nós estamos inseridos, o contexto de alta tecnologia, de novos serviços. Então, o gestor ele deve estar muito atento a essas mudanças, porque por mais que ele seja extremamente eficiente dentro dos seus processos, nas suas tarefas, uma estrutura muito bem desenhada, mas se houve uma inovação tecnológica e os consumidores estão migrando de serviço, ele vai ficar para trás, por mais que seja uma empresa extremamente eficiente nos seus processos. Então, é preciso também entender se aquele mercado ainda é um mercado promissor ou é um mercado em declínio. E ainda também as mudanças demográficas e ecológicas, né? Também gosto de citar muito as mudanças demográficas, porque isso afeta diretamente. E, além disso, é possível prever mudanças demográficas. Então, o Brasil hoje, o Brasil está um país predominantemente adulto, né? Como se diz, o grande número de pessoas estão aí na fase adulta, mas essas pessoas vão envelhecer daqui a alguns anos. Então, espera-se que haja um grande número de pessoas mais idosas. E essas pessoas mais idosas vão demandar outros tipos de produtos e outros tipos de serviços. Então, são mudanças demográficas que podem sinalizar oportunidades de mercado, ou pode, de certa forma, acender uma luz amarela e falar: olha, essa demanda que eu tenho hoje, ela tende a não ser tão grande assim, porque o meu público é outro. O meu público é um público jovem, ou é um público adulto, e às vezes o público mais idoso não consome esse tipo de produto, ou não consome esse tipo de serviço. Então é preciso reavaliar, inclusive, a estratégia da organização para que essa organização consiga se permanecer no mercado, né? E, obviamente, gerar bons resultados. Então, tendência da população, sustentabilidade, impacto no meio ambiente, tudo isso pode influenciar. Bom, agora passando para o ambiente de tarefa, é aquele ambiente no qual a empresa tem uma relação direta, ou seja, é um ambiente mais próximo dessa organização, que afeta diretamente as suas operações. Então, são os fornecedores. Então, o que esses fornecedores têm de recurso, de insumo, que fornece essa empresa para ter uma operação contínua? Se a empresa ela é dependente apenas de um fornecedor, qualquer problema que esse fornecedor tenha, isso pode impactar diretamente a operação dessa empresa. Então, é uma empresa que depende só de um fornecedor, ou ela tem outros fornecedores que ela pode, num eventual problema, optar por outros fornecedores? Em muitos casos, sim, ela tem outras disponibilidades de fornecimento, mas em outros não. Então, ficar atento o que problema, eventual problema que o fornecedor venha passar, se isso pode gerar um impacto, um efeito direto nessa empresa. Os clientes, então, o tipo de demanda que o cliente tem, expectativa, comportamento de consumo, mercado, tudo isso deve estar no radar da empresa. E os clientes mudam, as empresas mudam, a dinâmica de mercado muda. Então, os hábitos e os costumes, tudo isso ele é mutável. Então, se a gente for pegar, por exemplo, cuidados com a saúde, com a forma física, há 30 anos atrás, não tinha essa adesão que tem hoje. Então, são aspectos que podem despontar oportunidades de mercado. Então, quando a gente fala desses cuidados com a forma física, o número de academias que tem hoje, se comparado a 20, 30 anos atrás, é muito superior, porque as pessoas estão se preocupando mais, estão se cuidando mais, estão buscando ter um hábito mais saudável, né? Praticar alguma atividade física, isso pode abrir oportunidade. Ou seja, se abre mais academias, isso pode gerar oportunidade não só para academias, mas para quem produz os equipamentos para a academia, para quem produz suplemento de alimentação para atender essas pessoas que frequentam. Isso pode abrir oportunidade para quem produz acessórios, roupas, vestuário, para quem frequenta esse tipo de espaço. Então, vocês estão observando?
uma mudança no comportamento do cliente, isso pode abrir uma janela de oportunidades, e aí as empresas podem aproveitar essas oportunidades para traçar suas estratégias de mercado. Como pode acontecer o inverso. Então, o cliente deixa um hábito, né? Às vezes, um hábito que no passado era comum, o cliente deixa esse hábito e há uma queda. Nós estamos vendo aí uma queda no consumo de bebidas alcoólicas, né? Por essa geração. Então, observa-se que há uma mudança no comportamento e isso pode ser utilizado como forma de estabelecer estratégias organizacionais. Então, uma empresa de bebida, por exemplo, ela pode rever aí o seu mix de produtos para tentar oferecer um produto que atende de uma forma mais plena essas pessoas que não estão optando por bebida alcoólica. Então, são sinais de comportamento dos clientes que podem, de certa forma, estabelecer aí diretrizes e caminhos para que a empresa possa se adaptar a esse novo contexto. Tem a questão dos concorrentes, então imagina só se um gestor que atua no nível estratégico não estiver atento com os concorrentes, chega lá um grande concorrente na cidade para disputar aquele mercado que já é limitado. Então ele já tem os concorrentes ali locais, de repente chega uma grande rede, vai se instalar ali, seja uma rede de supermercado, seja uma rede de academia, uma rede de farmácia. Isso pode prejudicar, porque o mercado ali é limitado. E ele vai ter que ter alguma estratégia para conseguir competir a par de igualdade e não ficar só esperando a reação após a chegada de um grande concorrente, um concorrente competitivo muitas vezes. E ainda, tem as entidades reguladoras, né? As normas que podem modificar, e isso exigir um pouco mais das empresas, as normas que podem ser flexibilizadas, e isso abrir um espaço para que a empresa possa atuar em outras frentes. Então, são muitas questões que o gestor ele deve estar atento, porque isso pode gerar uma oportunidade ou mesmo pode gerar algum tipo de ameaça que ele vai ter que se preparar internamente. Fiscalização técnicas, requisitos de compliance setorial, tudo isso são aspectos que podem aí interferir diretamente na rotina organizacional. Então, só para a gente entender e compreender esse contexto, né, da contingência, os elementos econômicos, demográficos, ecológicos, políticos, tecnológicos e legais que podem influenciar diretamente, e para isso a gente traz inclusive o exemplo, em 2026, então, com a mudança na legislação para você tirar a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, a não exigência mais de você se matricular e utilizar o serviço do Centro de Formação de Condutores, ou as chamadas autoescolas, isso, de certa forma, gerou um benefício para o usuário, que talvez ele não vai ter um dispêndio financeiro muito alto, mas isso gerou um problema também para aquela cadeia de empresas que prestam esse tipo de serviço, porque agora os instrutores podem ser credenciados, não precisam estar vinculados a uma autoescola específica, a carga horária diminuiu, a prova teórica tem conteúdo gratuito. Então, tudo isso, essa mudança legal, isso pode gerar um prejuízo. Na verdade, já vem gerando um impacto grande para as autoescolas. Eu falo que as autoescolas aí passam por momentos, né, de mudança de legislação que são muito dramáticos, né, dentro da sua operação. Lá em 2016, por exemplo, foi exigido que as autoescolas adotassem o simulador. Então, elas tinham obrigatoriamente que ter um simulador à disposição e contabilizava horas também de quem desejava tirar aí a CNH, utilizando simuladores, sendo que isso implica custo. Então, elas precisaram correr atrás de empresas que dispunham desse tipo de produto para poder adquirir o produto e estar aí dentro da permissão, da legislação para oferecer o serviço. Aí, em 2019, deixou de ser exigido aí os simuladores. Então, todo aquele custo lá de 2016, 2019 já não tem esse custo mais. Então, nós temos que ficar atento a essas mudanças, porque isso pode impactar diretamente a empresa, a depender do setor que vocês atuam, estão como gestores ou estão como diretores, presidentes, CEOs das organizações. E dentro dessa dinâmica
ambiental, esse ambiente ele é o conjunto de todas essas condições externas que cercam e influenciam a organização. Então, como o ambiente ele é muito mutável e também dinâmico, essas empresas elas precisam de flexibilização para sobreviver. Então, imagina só, voltando ao exemplo das autoescolas. Então, muitos tiveram que se reinventar, buscar reduzir seus custos, porque o seu faturamento vai ter uma queda, certamente. Então, precisou aí fazer algumas adaptações dentro da sua estrutura interna para que ela conseguisse aí continuar e se manter no mercado. Então, na verdade, elas estão ainda fazendo essas adaptações porque é muito recente essa mudança. Então, a partir daí, a gente verifica que essa adaptação estratégica para as organizações, ela é absolutamente necessária. Então, as empresas bem-sucedidas são aquelas que conseguem adaptar-se adequadamente a essas demandas ambientais. Quem diz isso é Chiavenato. Então, ele destaca que essas mudanças, elas precisam sempre ser consideradas na hora de estabelecimento de uma estratégia organizacional. Bom, então, o que é importante que fique claro para vocês dentro da perspectiva contingencial, ou seja, dentro da abordagem contingencial? Que as ações administrativas, ou seja, todo o contexto de realização de atividades internas da empresa, elas vão, elas dependem das características situacionais. Então, olha, se eu vou aumentar a produção, então, eu dependo de uma maior demanda pelo meu produto ou serviço. Ah, vamos lá, está tendo mais demanda por um serviço X ou por um produto Y, então vamos reinvestir na empresa, criar filial, aumentar a nossa linha de produção para atender a essa demanda que o mercado, de certa forma, está necessitando, né? Está demandando um determinado produto. Então, as características situacionais geram aí os resultados organizacionais. Lembre-se, as ações administrativas dependem dessas características para obter tais resultados. Mas quando a gente fala de características situacionais, a gente está falando de alguns elementos externos que podem alterar, seja o aspecto demográfico, seja o aspecto ambiental, seja o aspecto político ou econômico. Então, essas características situacionais, se houver mudança, vocês precisam, enquanto gestores, adequar as ações administrativas. Então, pandemia, por exemplo. Pandemia, lá em 2020, muitas empresas pensando em reinvestir, em aumentar infraestrutura, de certa forma, crescer no mercado, de repente, vem a pandemia. Com a pandemia, muita queda no consumo de muitos produtos, de serviços. As empresas vão continuar pensando em crescer naquele momento de crise? Talvez não. Talvez é o momento de repensar, segurar a caixa, porque não sabe o que vai acontecer. Pode ter uma queda na procura do produto e a empresa tem um custo fixo alto, ela vai precisar de recursos para cobrir aqueles custos fixos que, independente de venda ou não, ela vai ter que pagar colaborador, pagar aluguel, pagar energia elétrica e dentre outros custos fixos. Então, observem que uma mudança, uma característica situacional que, de certa forma, seja alterada, isso já vai levantar o sinal amarelo para que o gestor, olha, houve mudança, vamos adiar ou vamos suspender o plano de expansão, porque a gente não sabe o que vai acontecer, o nosso setor, o nosso segmento vai ficar muito afetado com tudo que está acontecendo. Isso aconteceu muito no segmento de entretenimento e turismo. Então, pandemia afetou diretamente. Então, isso fez os gestores repensarem todos os seus processos administrativos, as ações, os projetos, porque era um período de crise e eles não sabiam o que ia acontecer. E aí, repensar, tentar se defender, era o mais indicado dentro daquele contexto. Pois bem, então, resumindo de uma forma geral, a abordagem contingencial ela tem essa característica de desenvolver essa habilidade para os gestores compreender o mercado, compreender todos os elementos que podem influenciar a organização, para que, a partir dessa compreensão, ele leve algum tipo de estratégia interna para fazer as adaptações necessárias dentro da estrutura organizacional.
E aí existe a relação se e então. Se acontecer uma coisa, então eu vou fazer outra. Se não acontecer, então a gente segue o projeto principal. Então a abordagem contingencial ela opera por uma lógica que é chamada de lógica condicional. As ações administrativas, elas dependem das características situacionais para gerar os resultados esperados. E aí eu deixo uma reflexão para vocês em relação a essa abordagem. A sua organização está preparada para o ambiente amanhã? Quais variáveis do ambiente geral e de tarefa mais impactam o setor que você quer atuar? Então fica essa reflexão, porque não só olhando o interno da empresa, estabelecendo bons sistemas, boa gerência interna, é o suficiente para você ser bem sucedido dentro do mercado, obter êxito. É preciso também considerar os elementos externos que possam impactar dentro do seu contexto interno de atuação. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos.